que a Bíblia diz sobre a morte. Fique conosco nesse estudo. A Bíblia e a morte. O que é a morte? A morte é a separação do espírito do corpo. O espírito se separando do corpo, conforme diz Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O ponto principal desse texto de Tiago é falar sobre a fé e a obra, né? Mas ele nos dá uma informação muito importante, que o corpo sem o espírito está morto. Então, separou um do outro, acontece a morte. O que acontece quando alguém morre? O pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu, tanto de ímpios quanto dos justos. Porque Deus é que soprou nas narinas, né, do homem, e é esse espírito que volta para Deus. E diz aqui, ó, Eclesiastes 12, 7. E o pó volte para a terra como era, né, como foi criado no Éden, e o espírito volte a Deus que o deu. Como a Bíblia se refere à morte dos justos? Como um sono. É um eufemismo para a morte. Por quê? Porque para Deus está todo mundo vivo. Jesus demonstrou isso na parábola do rico e Lázaro. E aqui Lucas 20, 38 vai dizer: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele, para Deus, vivem todos. Né? Todos estão vivos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormir aqui, como falamos, é um eufemismo para aqueles que já morreram em Cristo. Os que morreram sem Cristo estão realmente mortos, porque até os que estão vivendo hoje, porém estão sem Cristo, também estão mortos em relação à ótica de Deus, porque não tem Deus. Entenderam? Então, aqui, para fazer uma separação entre os justos e os injustos, aqueles que têm Cristo e os que não têm, o apóstolo Paulo usa a palavra dormir para simbolizar a morte. Para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Esses outros que não têm esperança são os do mundo, que os seus que também não têm Cristo morrem e eles não têm esperança de reencontrá-los em vida, numa nova vida, na ressurreição, né, do último dia. Então, nós temos essa esperança. Tal como o rei Davi falou sobre o seu filho que havia morrido, dizendo que ele, o seu filho, não poderia voltar, mas ele um dia iria até ele, morreria e iria encontrá-lo. Aqui, João 11, do 11 ao 14, diz assim: e tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Porque Lázaro era um justo, né? Estava com Cristo, então ele estava apenas dormindo, ainda que estivesse morto na carne. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, ficará bom. Eles pensaram que estava dormindo, né? A noite normal né, de dormir à noite. Mas Jesus falara da sua morte, da morte de Lázaro. Eles, porém, entenderam que falaram do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Jesus não queria usar essa palavra porque, para Jesus, estava só dormindo. Estava vivo em Cristo, vivo em Deus. Esta é a diferença. Agora, um outro caso aqui, que é estar vivo no corpo, porém morto no espírito. Embora que esteja nesse mundo, está vivendo aí, mas estando sem Deus, está morto para Deus. A um outro, disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: deixa-me ir primeiro enterrar meu pai.
Ele estava se referindo ao corpo físico do pai dele. Aí, olha a resposta de Jesus, não se referindo somente ao corpo físico. Ele disse, replicou-lhe Jesus, deixa que os mortos, aqueles que não têm Deus, eles estão vivendo, mas estão mortos espiritualmente, enterrem os seus mortos, que também não estão vivos para Deus, mas também se refere ao corpo físico que estava morto. No caso aqui em relação ao pai desse moço. Que não sabemos se aqui nesse caso o pai desse moço já estava morto naquele momento que Jesus falou com ele, ou era um momento de deixa eu ficar em minha casa cuidando de meu pai até que ele morra e depois eu vou te seguir. Pode ser também este sentido dessa conversa de Jesus com esse moço. Mas aqui o que queremos salientar é que Jesus aqui disse que os outros que estavam mortos espiritualmente, que enterrem os mortos. Ele, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Jesus disse para este. Os mortos sabem de algo? Não sabem de nada em relação aos vivos, porém estão conscientes após a morte. Diz assim Eclesiastes 9:5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Quem lê esse texto do sábio Salomão fica pensando, isso está em contradição com todo o resto da palavra, que diz que nós temos a esperança da ressurreição. E após a ressurreição, viver nesta terra, reinar com Cristo nesta terra e vivermos eternamente. E viveremos uma nova vida para nunca mais morrer. Então teremos recompensa após a morte. Então como que o sábio Salomão está falando essas palavras aqui? Porque ele estava se referindo em relação a quem está vivo. É como se alguém falasse assim, coitado do fulano, morreu e agora os sonhos que ele tinha não vai mais poder realizá-los. Morreram com ele. Em relação a esta vida. Em relação a quem está vivo. Então, ele morreu, não tem mais nada para fazer. Não vai acontecer mais nada, agora acabou tudo. Em relação a esta vida. Porque sabemos que após a morte não acabou tudo. Vem o juízo. E aí começa-se um outro processo. Inicia-se uma outra vida após essa morte. Então, esta que é a diferença que a gente tem que entender que o sábio Salomão estava se referindo em relação a quem estava vivo. E não podemos utilizar isso para dizer que estão dormindo aqueles que morrem. Porque Jesus, em sua parábola em Lucas 16:28, ele vai dizer que aquele rico que estava com o mendigo Lázaro, que os dois morreram, um foi para o seio de Abraão, que foi Lázaro, que quer dizer Deus é o meu auxílio, é para esse momento que Deus é o meu auxílio realmente importa, e o rico não foi nem citado o seu nome, estava em tormento, logo após a sua morte, não foi depois do trono branco. Então aqui vai dizer, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele estava pedindo que o pai Abraão, representação de Deus ali, mandasse alguém de lá, do outro lado do mundo dos mortos, para aqui, a terra. Porque ele tinha consciência de que ele tinha mais 5 irmãos aqui vivendo na terra, num tempo que ele já estava sofrendo. Então isso claramente é uma ideia de que não é após o trono branco, é realmente após a morte da pessoa. Ele morreu e já estava em tormento porque viveu uma vida que não era de acordo com a palavra de Deus. Mas tinha consciência. Ele estava consciente de que ele tinha 5 irmãos aqui na terra, ele estava em sofrimento, não queria que eles fossem para lá e queria que Lázaro molhasse apenas com o dedo à ponta da sua língua. Deixando claro aqui, irmãos, que o rico não estava já no lago de fogo, tá? Ele já estava em sofrimento, em tormentos, mas ainda não é o lago de fogo.
O lago de fogo só acontecerá após os 1000 anos. Teria Jesus subido para o céu no dia que morreu? Vamos ver. A Bíblia relata que depois de 3 dias ele fez a seguinte declaração: não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Se Jesus afirmou que não subiu 3 dias depois de morto, quem poderá dizer o contrário? Né? Quando Jesus morreu, ele não subiu para Deus. A Bíblia vai nos dar informações, que tem versículos aqui à frente que eu vou mostrar aos irmãos, o que aconteceu com Jesus após a sua morte. Uma certeza é, ele não foi para Deus, porque quando ele ressuscitou, que Maria Madalena foi até o sepulcro para vê-lo e não o reconheceu, quando ele se deu a conhecer, ele disse para ela: não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Após a sua ressurreição, ele disse que não tinha subido para o Pai. Então, para onde foi a alma de Jesus quando morreu? Ela desceu ao Hades, ao mundo dos mortos. Veja o que Efésios vai dizer para nós. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ou seja, Jesus subiu sim, mas antes ele desceu às partes mais baixas da terra, que foi o mundo dos mortos, né? Que ele foi ao mundo dos mortos, o Hades. Inclusive, Atos 2:27 vai dizer uma profecia dos Salmos de Davi que diz: não deixarás a minha alma no Hades, ou no mundo dos mortos, e nem que o seu corpo veja a corrupção. O que quer dizer isso? Que não, a alma de Jesus, que desceu ao mundo dos mortos, não ficaria ali permanentemente, mas ela voltaria na ressurreição 3 dias depois. E o corpo de Jesus não veria corrupção, ou seja, não veria decomposição do seu corpo, porque 3 dias depois ele ressuscitaria. Após esses 3 dias, ele voltaria a alma para o seu corpo, o espírito, e o seu corpo estaria de novo nesta vida, porém glorificado. Para onde foi o espírito de Jesus quando morreu? Para Deus. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lucas 23:46. Combina perfeitamente com o texto que diz que o corpo volte ao pó da terra, de onde foi feito, né? E o espírito volte a Deus, que o deu. Lá escrito lá no Antigo Testamento. E aqui está comprovando isso. Jesus entrega o seu espírito a Deus. Ele não entrega o seu corpo e não entrega a sua alma. Ele entrega o seu espírito, porque a alma foi ao Hades. E o corpo ficou onde? Onde ficou o seu corpo? Num sepulcro, né? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, aqui está escrito baleia, né? Mas no original é grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, houve 3 destinos diferentes na composição de Jesus. O Espírito de Jesus foi ao Pai, de volta, a alma ao Hades e o corpo ficou sepultado. Porque lembre-se que Jesus não foi enterrado. Jesus foi sepultado numa rocha, né? Então ficou ali no seio da terra, porque é um buraco cavado como uma caverna. Eles cavavam para fazer sepulcros dessa forma. Então, este é o destino do corpo de Jesus, com as suas divisão de alma, corpo e espírito, assim também será conosco, até a ressurreição. E isso voltará numa ordem dada por Jesus na sua volta. Tudo voltará a se compor e ressuscitaremos
já com o corpo glorificado. Tal foi com o Mestre, será conosco. Amém? Então, que os irmãos possam ter compreendido um pouco mais sobre esse assunto. E aproveitem, comentem, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo para que chegue a muito mais pessoas. Amém? Então, fiquem na paz do Senhor.